Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso terceiro encontro do estudo sobre constelações familiares. Eu vou começar com as dúvidas. Fizeram algumas perguntas e eu procurei responder aqui da melhor forma, tá bom? A primeira pergunta: como é definido o tema da constelação? Seria o que mais incomoda a pessoa? Então, o tema da constelação, ele vai ser definido dependendo do que a pessoa está ali sofrendo no seu cotidiano, na sua vida em geral, né? E que ela percebe que sempre se repete. Situações que ela parece que fica rodeando ali, naquela situação, ela pensa que consegue resolver, mas aí volta a situação. Então, é uma situação que parece uma bola de neve. Ela nunca se soluciona. E a pessoa vai passando por sofrimentos, por perdas na vida, né? Ela perde muitas coisas nesse caminho, nesse trajeto da vida dela, tá? Porque ela fica, é como se estivesse patinando. E essas situações, quando a pessoa começa a observar, elas começam a ficar muito evidentes para a pessoa. Ela mesma se pergunta, na maioria das vezes, nossa, mas por que será que sempre acontece isso comigo? Sempre. Eu não consigo sair dessa mesma situação, não importa o que eu faça. Puxa, já pensei positivo, já fiz terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não muda, não muda, né? Então, são situações que geralmente ficam cutucando. Muitas vezes são situações que causam dor, muita dor interna, né? Causam problemas, às vezes causam até problemas no corpo físico mesmo. Então, situações de doença mesmo, né? Que vêm passando de geração em geração. Aí, quando essa pessoa descobre a constelação e começa a conversar com um terapeuta constelador, ao responder alguns questionamentos desse constelador, ela começa a observar as repetições. Então, fica lá se repetindo uma série de coisas. E aí ela entende que alguns antepassados dela também passaram pelas mesmas coisas. E a maioria das vezes as pessoas ficam surpresas, porque elas observam isso. Nossa, mas como pode? Olha, meu antepassado passou exatamente por isso. O anterior passou também. E às vezes situações de doenças físicas mesmo, tá? Então, é isso que vai gerar o tema da constelação. Então, não é qualquer coisa. São coisas nesse sentido, tá? Que a pessoa vê e não consegue solucionar, não consegue encontrar uma explicação lógica para aquilo, tá bom? Então, com certeza, é algo que incomoda essa pessoa. Nós fazemos terapia para quê? Para tirar algo que nos incomoda, para solucionar algo, né? É como uma pedra no nosso sapato ali que está incomodando, tá? Na constelação é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, tá bom? A segunda pergunta: qual a diferença entre constelação, hipnose e psicoterapia? Bom, a hipnose é um estado de profundo relaxamento, tá? Esse estado de profundo relaxamento, ele vai ser induzido ali pelo terapeuta, que detém essa técnica, que utiliza essa ferramenta terapêutica no seu atendimento. Então, ele vai ser um profissional qualificado para fazer isso, né? E nesse estado hipnotizado que a pessoa fica, né? Ela fica com um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, ela consegue acessar alguns conteúdos profundos que ela não conseguiria na vigília comum, né? Nesse estado nosso de vigília do dia a dia, tá? Então, é preciso entrar nesse outro estado. E a hipnose, na verdade, não é nem um estado que não seja natural nosso, tá? É um estado natural do ser humano. Nós ficamos hipnotizados uma boa parte do nosso tempo, do nosso dia, porque a hipnose é um
hiperfoco em algo. Você está hiperfocado em alguma situação, em algum conhecimento, em alguma atividade. E como você fica totalmente com o foco voltado para aquilo que está acontecendo, tá? É um instrumento muito interessante para um terapeuta, porque de forma dirigida, de forma controlada, ele vai levando o paciente, ou o cliente, para o ponto onde ele quer chegar com esse cliente. Né? Então, é interessante sim, tá? Mas não tem nada a ver com constelação. Esse estado hipnótico, né, dentro de uma terapia, ele pode ser usado para diversas situações pontuais, como, por exemplo, para ajudar pessoas com muita ansiedade, né, com vícios, com insônia, problemas de excesso de apetite, aquela pessoa que precisa emagrecer e não consegue, que tem determinados medos, tá? Só que não adianta usar só a hipnose. É preciso que a pessoa faça uma terapia junto com a ferramenta hipnose. Porque hipnose não é, por si só, uma terapia, é uma ferramenta, tá? Junto com a terapia, ela pode fazer um grande avanço nesse processo para o cliente. Pode ser muito interessante, porque ela vai trazer resultados rápidos. Tá? Então, não é constelação, não é o mesmo que constelação. Constelação, ela vai partir de um princípio mais energético. Tá? Então, é algo pontual, mas que tenha envolvimento de outras pessoas. No caso da constelação, é o envolvimento do campo familiar. Esse campo energético é que vai ser movimentado no processo da constelação. Então, a constelação ela vai mexer com o nosso inconsciente de todo esse sistema familiar. Então, é algo mais grupal. Não é algo que você usa, por exemplo, como a hipnose, que você vai usar num processo terapêutico com uma pessoa ali. Na constelação, você vai mexer com outras pessoas também, que estão envolvidas, o que não acontece com o processo hipnótico, tá? Então, a gente pode perceber que são terapias, as duas, né? Embora alguns falem que a constelação não é uma terapia, já ouvi muito falar isso, que não é uma terapia, que é uma filosofia. Sim, é uma filosofia, mas na minha visão é uma terapia também, porque se você mexe com as emoções das pessoas, se você coloca as pessoas para refletir sobre algo, para ver algo que elas não viam, e ela consegue ter uma modificação dentro dela, nas energias internas dela, no que a move para o mundo, para mim, isso é uma terapia. Não tem como dizer que não é, ao meu ver, tá? Só que é muito diferente de uma hipnose, tá? Embora as duas sejam terapias, elas têm motivações diferentes, tá bom? Não é para tudo que eu vou usar hipnose, não é para tudo que eu vou usar a constelação, tá? Quando eu uso a constelação, eu posso fazer uma constelação ali e a pessoa vai embora e nunca mais eu vejo ela. Só que eu, enquanto terapeuta, sempre vou orientar a pessoa. Olha, você vai fazer a constelação, mas você precisa continuar com o processo terapêutico de alguma forma, para você ver as suas emoções aí. Porque você não sabe o que vai vir. Podem vir vários processos internos. Pode ser que tudo bem, você leve muito bem, mas pode ser que isso te cause alguma confusão interna. A gente não sabe, porque tem o nosso processo interno, tá? Então, tem aquele que é vivenciado por todo o sistema familiar, que está nos influenciando, porém, existe aquela ressonância nossa interna, dos nossos conteúdos internos, com aqueles conteúdos do sistema familiar. Então, eu preciso cuidar dos meus conteúdos internos. Então, não é tudo responsabilidade do sistema. Não é só fazer uma constelação e pronto. Está livre, vamos em frente, acabou tudo.
Então, não dá para a gente ter essa ilusão. Tá? Os problemas dos seres humanos são mais complexos, eles são mais profundos, envolvem muitas coisas. Então, é preciso que a gente veja, tá bom? E a constelação, ela é muito boa para isso, tá? Para nos ajudar nesse processo todo, que não é nada bom, não, melhor, que não é nada fácil, né? A outra pergunta aqui. É possível fazer constelação para outra pessoa? Bem, eu não posso abrir uma constelação aqui, pagar ali o terapeuta e falar, olha, eu quero fazer essa constelação para fulano da minha família. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar, olha, não é eu, hein? Eu que não vou me constelar, é fulano. Põe o nome dele aqui. Eu não posso fazer isso, tá? Eu só posso constelar a mim mesma. Agora, pode ser que aquele fulaninho ali vai entrar na minha constelação, só que eu vim constelar a mim e não ele. Ele faz parte do meu sistema, ele entra no meu sistema, assim como todos os antepassados que vierem aqui no campo, tá? Que a gente for, que nós sentimos a necessidade de colocar no campo, tá bom? Então, ninguém pediu nada, nem os antepassados, porque nem estão aqui mais, tá? E nem os que estão aqui vivendo com a gente. Ninguém pediu nada. Quem quer sou eu. Quem vai procurar um constelador ali. Então, nós temos que trazer a nossa vida para esse campo. É isso que nós vamos abrir no campo da constelação, a nossa vida, tá bom? E essa vida vai envolver outras pessoas, tá? Agora, qualquer mudança que eu tenha a partir dessa constelação, qualquer energia que eu mude, que são aqueles movimentos da minha alma, acabam mudando todo o sistema. Por isso que nós vamos acabar vendo pessoas da nossa família se modificando. E aí a gente vai dizer, nossa, a constelação mudou aquela pessoa. Na verdade, partiu de nós, a nossa energia mudou, a nossa energia se movimentou. E esse movimento permitiu agora que essa energia do sistema fluísse melhor. Conforme esse sistema flui melhor energeticamente, as pessoas que convivem com a gente, que estão envolvidas, também têm uma movimentação positiva, tá bom? Então, só dessa forma que nós vamos poder constelar, trazer no sistema, num campo de constelação, outras pessoas, tá bom? Sempre partindo da gente. Outra pergunta. O profissional consegue fazer constelação em uma pessoa que vai apenas por curiosidade? Bem, é preciso ver como está essa pessoa, ela foi de que jeito? Ela foi para zombar, ela foi lá por curiosidade, para brincar com as pessoas? Porque se ela não foi, mesmo que por curiosidade, se ela não foi de forma verdadeira ali, eu vou por curiosidade, tudo bem, eu vou com respeito, vou honrar essa terapia que vai acontecer, mas assim, eu vou por curiosidade mesmo. E tudo bem, ela leva alguma questão, porque é preciso que ela leve alguma questão, e que ela realmente queira colocar aquilo para ser trabalhado. Então, como é energético, se ela não se abre para esse processo, então ele não vai acontecer de uma maneira efetiva, né? Constelação, como envolve energia, é preciso que aqueles que estão envolvidos na constelação realmente queiram fazer aquilo, estejam entregues para o processo. É igual terapia, qualquer terapia. A pessoa quer procurar terapia, ela vai. Com toda a boa vontade do mundo, ela quer, tudo vai dar certo. Ela vai conseguir melhorar. Agora, aquela pessoa que é a mãe que mandou, foi obrigada, dificilmente essa terapia vai dar certo, porque ela não quis, ela não se abriu para o processo. Então, não é a constelação, é qualquer terapia, tá? Funciona dessa forma.
Então, a questão você está indo realmente ali, mesmo que seja por curiosidade, ou você está indo ali de forma leviana, duvidando de tudo e brincando com a situação, né? Então, se for a segunda opção, realmente não vai dar certo, tá bom? E teve aqui uma afirmação de uma pessoa. Foi o seguinte: eu sempre achei que ovelha negra da família era sempre aquele ser que destoava negativamente, que é o que muita gente pensa mesmo, né? Mas depois da aula de hoje, que foi a anterior, estou achando que essa ovelha negra pode destoar positivamente. Estou certo? Sim, está certo. Tá? Mesmo que tenha esse nome, ovelha negra, quer dizer o quê? Que ela veio quebrar padrões. Essa pessoa veio para dizer basta, não quero mais isso para mim, não quero isso na minha vida. Eu quero a minha vida fluindo, eu preciso disso. Chega aquele momento que a gente não aguenta mais. Nós não queremos mais a situação que está na nossa vida. Nós queremos fluir, nós queremos crescer, só que não existe o que fazer, porque já fizemos de tudo. Tudo que falaram, a gente já fez terapia, já fez de tudo, mas está sempre aquela mesma situação. E quando a pessoa está nesse basta e encontra a constelação, ela vai com tudo mesmo. Ela vai com o coração, com alma para esse processo. E aí ela quebra esses padrões. Ela quebra, porque quando ela coloca, ela abre aquele campo familiar, ela se coloca ali, porque a constelação é para ela, é ela que quer mudar a vida dela. É ela que está dizendo um basta para tudo isso, para coisas que ela nem entende. Quando ela faz isso, e ela mergulha nesse processo, aí as energias começam a ser movimentadas. E aí, energeticamente, as coisas vão saindo do lugar confortável de sempre, mudam de lugar, começam a se movimentar, a energia começa a fluir. E aí ela consegue observar que as coisas melhoram. Ela se sente leve, porque ela carrega um peso de uma família. É um legado, basicamente uma herança muito pesada, em muitos casos. E quando ela consegue ter esse alívio, é porque ela libertou não só ela libertou a todos os outros que estavam envolvidos. Crescemos e evoluímos dentro de uma família que é um campo energético. Então, é importante que a gente tenha em mente que a nossa família, ela não é algo aleatório. Não é algo assim que, olha, meus tios moram lá no exterior, nunca falo com eles. Então, é como se eles não fossem da minha família. Não. Uma vez que é da nossa família, seja quem for que entra em convívio com a gente e pertence a esse sistema familiar, faz parte desse sistema. E todas as pessoas da nossa família, inclusive nós, temos um lugar dentro desse sistema. Isso é muito controverso, tá? Para algumas pessoas que não entendem essa visão sistêmica. A visão sistêmica, ela inclui, ela não separa. É a mesma coisa quando a gente fala de holístico. O que é holístico é porque está integrado, tá? Não é cartesiano, aquela coisa em partes. Não, é tudo um, tudo interligado. E é assim que é a constelação. Tá? Tem um teórico da psicologia, que é o Jung, que tem essa visão holística. Existe uma abordagem também da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que também tem uma visão muito diferenciada, tá? Em relação aos sistemas do qual nós fazemos parte.
Então, nós não só fazemos parte do sistema familiar, como nós fazemos parte de outros sistemas. Nós fazemos parte, por exemplo, do sistema aqui do nosso país. É um grande sistema. O Brasil é um grande sistema. O planeta é um sistema gigante, que tem vários outros sistemas dentro dele. Essa é uma visão holística, é uma visão sistêmica, tá? Então, eu não posso ver a família como se ela fosse algo que, assim, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Meu irmão, ele, sei lá, prejudicou a todos da família. Ele não é mais meu irmão. Mas é irmão de sangue. Tem gente que é de fora que é mais irmão. Então, não tem a ver com esse tipo de visão, tá? A visão é, meu irmão prejudicou, sei lá, quantas pessoas da minha família? Tá, prejudicou. Ele não faz parte da minha família por causa disso? Errado. Ele faz parte da minha família. E se eu excluir esse meu irmão, eu estou causando um problema dentro desse sistema familiar. Não tem como excluir, porque o sistema, por ser holístico, né, por ele ser algo integral, não cabe a exclusão. Tenho que amar, tenho que venerar, tenho que abraçar, tenho que trazer, pegar no colo? Não. Tenho que reconhecer. Então, dentro da constelação, existe essa visão. Eu tenho sim que reconhecer cada participante, cada componente do meu sistema familiar. E assim, em qualquer outro sistema. Na constelação, a gente fala de sistemas também, por exemplo, empresariais. Então, se eu trabalho em uma empresa e existem vários trabalhadores nessa empresa, cada um dos trabalhadores, todos, sem exceção, fazem parte dessa empresa. E todas as vezes que eu prejudico alguém, que eu excluo alguém dentro desse sistema, eu causo um problema dentro desse sistema. Mas como faz quando demitir um funcionário? É diferente. Você está num processo corporativo onde isso vai acontecer. Você demite uma pessoa porque ela simplesmente agora não tem mais função ali dentro. Chegou ao fim daquele contrato, você tem um contrato com ela. Você encerra o contrato de forma ética, sem prejuízos de nenhuma parte. Aí está tudo bem, não houve prejuízos. Então, o fato é como eu faço com esses componentes? Eu prejudico eles? Eu excluo eles? Eu tenho vergonha deles? Eu ponho debaixo do tapete? Essas são as questões sistêmicas que são envolvidas numa constelação. E isso tudo é o que vai moldando todo o nosso sistema. Todas essas questões que acontecem dentro da nossa família, no decorrer dos tempos, vão moldando a minha família, o meu sistema familiar, tá? Lembrando que em qualquer sistema acontece isso. Por exemplo, num país, África, vamos dizer África do Sul, não, África do Norte, vamos falar da África do Norte. África do Norte. Por que será que eles vivem da forma como eles vivem, com todas aquelas dificuldades? Então, ali é um sistema. Nós não sabemos tudo o que aconteceu, nós vamos precisar estudar para saber o que aquele povo passou, né? Quem não estudou, eu não sei muito bem sobre isso, mas precisaria ir lá estudar e ver, e realmente ver o que aconteceu. Porque até nos livros de história não se conta tudo, né? Então, existe um motivo para aquele sistema hoje estar sofrendo daquele jeito, tá? Então, é um sistema. E esse sistema, seja ele qual for, ele tende ao equilíbrio. Não tem como você excluir, você fazer qualquer tipo de comportamento, ter comportamentos que prejudiquem qualquer participante do sistema e isso ficar sem ter essa energia que vai trazer o equilíbrio.
impede o equilíbrio. Não tem como. Tá? Então, tudo o que aconteceu na nossa família, desde lá os nossos antepassados, vai influenciando até chegar a gente, até chegar na nossa situação atual. Tá? E a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Nós sabemos que antigamente, há muitos anos atrás, 100, 200 anos atrás, a vida não era tão fácil. Né? Então, as famílias sofreram muitas situações complicadas, difíceis, dolorosas, né? Teve também questão de imigração, né? Muito sofrimento. Então, disso tudo, né, foi resultando em situações que a gente está vivendo hoje. Tá? E isso em todo e qualquer sistema. Tá? Então, por exemplo, que tipos de problemáticas podem ocorrer dentro de um sistema familiar? Adoção, por exemplo. Adoção que ficou escondida, não foi revelada. Mentiras, né? Suicídio, guerra, abandono, abortos, traições em geral, estupros, enfim, uma série de coisas assim que causam a dor, né? Então, tudo isso são situações traumáticas que impactam esse sistema e que, se não forem resolvidas ali a contento, elas vão sendo levadas adiante, tá? E é um sistema muito justo, né? É bem justo mesmo, tá? Porque se nós fazemos parte, nós pertencemos a um sistema, esse é um direito nosso e de todos nós que fazemos parte. Então, não é um componente que vai, ou um grupo que vai retirar. Tá? Então, isso a nível de inconsciente traz um grande estrago para esse sistema familiar. Tá? O contrário também é verdadeiro. Né? Então, tem famílias aí que são muito prósperas, que são famílias maravilhosas, que prosperam, que tem vários elementos aí na família, várias pessoas, né? Essa família cresce, 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 ao contrário de algumas que vão definhando, né? Tudo isso tem a ver com essas energias do sistema, tá? E quando vem aquela famosa ovelha negra, muitas vezes ela salva esse sistema, ela traz a harmonia, ela resolve aquilo que não foi resolvido até então e que veio lá de trás, né? Então, é naquele momento que ela vem, quebra os padrões, porque assim como nós mesmos, quando a gente procura uma terapia, ou quando a gente quer mudar alguma coisa e não consegue, por quê? Por que será, né? Porque nós temos a zona de conforto, a gente quer ficar naquela situação de conforto. Então, a gente se manter ali é algo que está bom, a gente quer ficar daquele jeito. Quando a gente começa a movimentar muito, o que acontece? Nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que mudar a nossa forma de ver, de agir, de pensar, né? Os nossos comportamentos. E isso demanda uma energia muito grande daquela pessoa. Por isso ela não é muito aceita dentro ali da família. Geralmente as ovelhas negras, né? Elas não são muito aceitas dentro da família. É aquela que todo mundo fala, olha, essa aí veio errada, veio na família errada, não tem nada a ver com a gente. Não tem, porque ela veio para mudar isso tudo que está aí. Essa zona de conforto que mantém uma energia parada e adoecida, tá? Para ter saúde, não pode ficar com energia parada. Então, é preciso movimentar a energia. E é justamente o que essa pessoa faz, essa ovelha negra, né? Ela vem, ela confronta a situação, ela diz um basta, ela se coloca para fazer, ela dá a cara a tapa e vai. E ela muda. E com ela, todo o resto. Tá? Bem,
Os maus atos nossos, então, eles pedem para que a gente assuma a responsabilidade, tá? Os nossos e de quem quer que seja da nossa família. Tudo que a gente faz que não foi ético, que não foi bom, não foi promissor, que trouxe prejuízos de alguma forma, puxa a responsabilidade. Então, se fui eu que fiz e eu não assumo essa responsabilidade e ninguém faz nada também, vamos abafar o caso. Se ninguém resolve isso, o sistema vai resolver. Por quê? Porque energia é energia. Se a gente for estudar bioenergias, nós vamos entender que as energias tendem ao equilíbrio, sempre. Então, não tem como ficar descompensado. Não tem como, tá? Então, se a minha energia causa um problema, os meus atos causam prejuízos, e nada acontece, e tudo é abafado, isso vai sendo carregado, porque não foi resolvido. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente coma algo que fez mal. O que acontece? Estava estragado, estava contaminado. O que acontece? A gente sai andando por aí e está tudo bem? Não. O nosso corpo vai fazer de tudo para tirar essas toxinas de dentro de nós. Não tem como. Enquanto a gente não tirar toda essa toxina do corpo, a gente vai passar mal. Então, é muito interessante a gente ver dessa forma sistêmica, né? Então, eu estou pensando aqui no meu corpo como um sistema. Ele é um microsistema, né? Então, se eu não tenho boas atitudes aqui com o meu corpo, ele vai sofrer. Enquanto não for resolvido o problema, ele vai ficar ali apresentando as suas dificuldades físicas. Ele vai ficar somatizando. Não tem jeito. Até que tudo seja visto, até que eu vá ali, veja o problema, vá resolver, vá no médico, vai fazer uma terapia, vai fazer alguma coisa. Enquanto isso, fica ali se manifestando. O nosso sistema familiar é como se fosse o nosso corpo. Também é um sistema, só que é um sistema maior. Não envolve só eu, pessoa única. Envolve eu e todo o resto da minha família. É como se fosse um grande corpo. Enquanto isso que foi indigesto não for metabolizado, expulso, expurgado do meu ser, não vai ser resolvido. Na nossa família, no nosso sistema familiar é a mesma coisa. Enquanto aquilo não for visto, não for metabolizado, não for levado à luz da consciência, não for resolvido, vai ficar fazendo mal. É a mesma coisa de um corpo físico. O planeta é outro sistema enorme. É a mesma coisa. Enquanto o ser humano não tirar todas as suas toxinas, não resolver aquilo que ele fica jogando ali para debaixo do tapete, o planeta vai ficar levando adiante. Não é? Aí nós sabemos que o planeta está numa transição, né? Ele está ficando mais sutil. Então, se é a gente que ele vai ter que expurgar, é a gente mesmo. E se a gente não entrar nos eixos, quem vai ser expurgado seremos nós. Porque o planeta não vai mais conseguir nos tolerar aqui. Mesma coisa. Então, faz muito sentido, né? A visão da constelação, a visão sistêmica, faz muito sentido, tá? E eu vou trazer outras reflexões aqui também para a gente entender essa visão sistêmica, tá? Então, enquanto esse mau ato que a gente faz não for visto e resolvido, continuará se manifestando
nesses membros da nossa família atuais e nos futuros. Então, o que eu quero? Que os meus futuros, os descendentes futuros, continuem sofrendo, os meus filhos, sobrinhos e, enfim, aí adiante. Então, se a gente não quer isso, nós temos que ver agora. Nós temos que colocar um basta nisso, tá? Então, desta forma, podemos adotar muitos comportamentos pertencentes aos nossos antepassados. É aí que entram os nossos comportamentos. Por que a gente fica repetindo? Por que a gente fica repetindo? Porque isso precisa ser visto. Sabe aquela lição que precisa ser aprendida? E a gente está sempre repetindo? Ah, poxa, naquela geração não foi aprendida. E aí, vai esquecer? Vai deixar por isso mesmo? Não. É uma energia. Nós sabemos que energia não tem tempo nem espaço. Então, essa energia, ela não está no passado, ela está no presente. Porque não tem tempo nem espaço e energia. O reiki tem tempo e espaço? Não. A gente não manda reiki para o futuro, para o passado. A gente manda para o presente. Por quê? Porque não importa, não existe tempo nem espaço. Então, não importa que foi na geração há 3 gerações atrás. É como se essa energia estivesse aqui e está agora. É como se aquilo que aconteceu há 200, 300 anos atrás, aquela energia que foi gerada lá, estivesse agora. E está. Ela está aqui agora, se movimentando. E o pior, além dela estar se movimentando, ela se junta com energias de agora, de decisões mal tomadas de agora. E vai engordando aí esse cordão, engrossando, né, esse cordão. Então, é algo de se pensar e de se refletir, né, porque nos envolve diretamente, tá? Nós vamos, aos poucos, assumindo esses comportamentos que vão sendo passados de geração em geração. Por quê? Porque essas energias estão mais vivas do que nunca aí, tá? E Jung vai explicar isso aqui de uma forma muito interessante. E Jung, que é um teórico da psicologia muito conhecido e muito conceituado, tá? A PNL, por exemplo, ela é uma ferramenta que pode nos ajudar com quebra de padrões. Então, a pessoa vai lá, faz a constelação, e depois ela pode se beneficiar com algumas terapias. Uma das terapias interessantes é a PNL, porque a PNL nos ajuda a ver como a gente está pensando. Porque se nós estamos adotando comportamentos repetidos, é porque nós também temos ressonância com isso. Porque não é em todas as pessoas da família que esses comportamentos vão ser repetidos. Não são todos da família. Vai ter ali os escolhidos ali, mas não é que, eu vou escolher você, não é isso. É a ressonância, é o que você atrai para você. Aquela energia encontrou um correspondente em você. Então, dentro de você também tem isso. Então, se você não consegue ter segurança, por exemplo, na sua vida financeira, e nada que você faz dá certo, e seus antepassados também acontecia isso, e assim, por aí afora, dentro de você também existe uma energia que conversa com essa aí. Então, nós precisamos trabalhar a nossa parte, só que vai ficar mais tranquilo, porque pensa trabalhar a nossa parte com o peso dessa parte disfuncional da família. Já chega a minha, né? Já chega a minha parte que conversa com isso. Imagine a minha parte e todo o resto, o peso que é isso, né? Por isso que a pessoa faz a constelação e, no fim, ela diz que como ela está aliviada. Ela sempre acaba falando isso. Nossa, que alívio, eu estou me sentindo muito aliviada.
Justamente saiu um caminhão ali das costas dela. E ela só está com o que é dela, que ela precisa trabalhar, que ela vai refletir. É aí que entra a energia da própria constelação, que vai perdurando por alguns meses, que vai trabalhando ali naquela pessoa, né? Mesmo que nós não conhecemos o que aconteceu com os antepassados, muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu e está repetindo. Mesmo assim, nós vamos observar essas questões que são muito inexplicáveis na nossa vida, que estão sempre acontecendo e que são disfuncionais. A gente vai observar, principalmente se a vida não flui, por mais que você faça. Então, mesmo que você não saiba o que aconteceu lá atrás, provavelmente é questão da família, é questão energética do sistema. E aí, quando vai trabalhar numa constelação, muitas coisas vão ser levantadas ali. Então, independente de você conhecer ou não toda a história do seu sistema familiar, a constelação vai ser feita com sucesso, tá? Bom, aí eu vou começar, então, a falar um pouquinho sobre o que o Jung trouxe sobre inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo trazido por essa teoria na psicologia é muito importante para que a gente compreenda de forma mais clara como funciona esse inconsciente da constelação familiar, né? E esse inconsciente que a gente trabalha dessa do sistema familiar, tá? É basicamente a mesma coisa, só que é como se fosse um sistema muito menor do que esse que o Jung traz, que é o inconsciente coletivo, tá? Então, o Jung, ele foi um teórico, né, da psicologia, ele foi um psiquiatra, o nome dele é Carl Gustav Jung, e ele foi o fundador da psicologia analítica, tá? E ele também colaborou muito com o Freud, Sigmund Freud, em diversos artigos de psicanálise, né? E ele trouxe, então, essa teoria do inconsciente coletivo muito interessante, tá? Então, diz assim: não tem ligação com experiências pessoais, não é adquirido individualmente. Então, não é algo que eu adquiro eu comigo mesma. Parece o sistema familiar, não é mesmo? É algo muito grande, mas é adquirido esse inconsciente por toda a humanidade, tá? O inconsciente pessoal é quando a gente existe dentro de nós aqueles conteúdos nossos, pessoais, que têm relação com traumas, ideias, memórias reprimidas, tá? Tudo aquilo que é nosso, mas é individual, tá? Que está reprimido ali dentro de nós. E isso se manifesta no nosso corpo físico, trazendo sintomas físicos e também psíquicos, tá? Pode se manifestar também por sonhos. Então, através dos sonhos, vem muito desse nosso conteúdo inconsciente, né? Então, aí a gente percebe que é um inconsciente pessoal. É a mesma coisa que inconsciente coletivo, só que é só da gente. Não é a mesma coisa do que o inconsciente sistêmico familiar? Tem o inconsciente da pessoa, daquele único participante daquela família, e tem um inconsciente da família. Então, vamos dizer que é uma espécie de inconsciente coletivo, mas da família, familiar, tá? Aí ele diz assim: o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, ele é herdado, tá? É um conjunto de pensamentos, sentimentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. Então, é algo macro, muito, muito grande. Temos uma herança biológica e também psicológica. Então, nós não temos só aquilo que a gente herda fisicamente, né? Aquelas coisas, aquelas questões físicas que a gente herda da nossa família. Não existe só isso. Existe também a herança psicológica.
tá? O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, chamadas de arquétipos, ou imagens primordiais que cada pessoa herda de seus ancestrais. Olha isso. Isso aqui é a teoria de Jung, da psicologia. Então, ele diz o quê? Exatamente o que diz na constelação familiar. Não é? Mesma coisa. Então, são memórias herdadas por toda a humanidade. Tudo aquilo que a humanidade construiu até agora, e que vão sendo formados arquétipos. O que são esses arquétipos? Os arquétipos, eu vou falar aqui bem a grosso modo, é como se fosse um molde ideal de algum comportamento, de alguma motivação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de cobras, o medo de cobras já é real desde lá os primórdios, vamos pensar assim, e desde então vem sendo formado um molde relacionado a medo de cobra. Então, toda vez que uma pessoa vê uma cobra, automaticamente ela pode ficar em desespero total, em pânico, mesmo nunca tendo tido contato com uma cobra. Tá? Por quê? Porque isso já está embutido no nosso inconsciente coletivo da humanidade. E por aí vai. Existem vários moldes, né? Existem os moldes aí da bondade, por exemplo. Qual é o perfeito ideal que a gente poderia chamar do que é bom, né? Então, isso são os arquétipos, tá? Então, na verdade, esse inconsciente coletivo é algo muito maior ainda, muito maior. Tá? Nós, falando aqui, quando a gente fala em sistema familiar, e inconsciente desse sistema, tá? Nós estamos falando de algo já um pouco menor, ou muito menor, né? Mas maior do que nós individualmente falando, tá? É algo maior do que nós e que nos influencia, assim como o Jung falou aqui na sua teoria, né? Então ele diz assim: a pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém herda uma predisposição para reagir ao mundo da forma que seus ancestrais faziam. Tá vendo? A mesma coisa que ele falava. Então, parte dessa mesma premissa, tá? Do inconsciente coletivo também, né? A teoria estabelece que o ser humano nasce com muitas predisposições para pensar, entender e agir de certas formas. Então, aqui também aparece isso, as predisposições das pessoas de fazerem algo que já foi colocado ali como um inconsciente daquela coletividade. Por isso que nós também vamos repetindo, porque essa é uma tendência da energia, né? Então, eu fiz esse esquema aqui, porque às vezes mostrando numa imagem, fique mais claro, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, esse azulzinho, vamos colocar como inconsciente pessoal. Então, somos nós, individualmente. Então, estamos aqui, ó, pequeno, tá vendo? Nessa parte aqui, nesse círculo rosinha, eu coloquei aqui, ó, inconsciente do sistema familiar, tá? Não tá vendo? Ó, ele é maior do que nós. Dentro de nós aqui, existe todos aqueles conteúdos, existem, né? Todos aqueles conteúdos nossos que foram gerados desde que a gente nasceu. Tá? Traumas, lembranças, memórias reprimidas, tá tudo aqui dentro desse azulzinho, tá? Dentro desse rosinha aqui estão todos os conteúdos que vêm da nossa família, que também é um inconsciente, que se liga. Então, todos nós estamos ligados. Esse azulzinho que somos nós, estamos aqui dentro, ó, junto com todos os nossos antepassados. Quando chegar a nossa hora de partir daqui, os nossos filhos, os nossos parentes futuros aí, eles vão dar sequência, certo? Nós vamos continuar aqui. O nosso inconsciente
recheando isso daqui. E os deles também. Então, esse inconsciente do sistema familiar, ele vai engrossando cada vez mais, tá? E além desses dois inconscientes aqui, nós temos o inconsciente coletivo que o Jung postulou, que está aqui, inconsciente coletivo. Então, esse marronzinho aqui, ou creme, né, representa todo esse inconsciente da humanidade, tá? Tudo que nós geramos até hoje, nós, enquanto seres humanos, juntos com todos os outros seres humanos que já existiram algum dia, estamos gerando conteúdos para essa parte creme aqui, que é um macro enorme. Tá? Então, a gente pode ver aqui um sistema de ólons. Dentro desses sistemas aqui, ó, desse sistema marronzinho aqui, tá? Tem tudo que foi criado. Esse daqui, vamos pensar, é o nosso sistema familiar. Mas existem outros sistemas. Cada agrupamento de pessoas que tem uma finalidade específica vai formar um sistema também. Por isso que nós temos sistemas, por exemplo, de trabalho, de empresas, escolas, bancário, tudo isso é um sistema, tá? E a nossa família também, tá bom?